Olá pessoal, dando continuidade ao nosso workshop, a gente parte para a próxima etapa. Bom, como a gente falou na etapa anterior, agora a gente vai começar a regular fases, por assim dizer, né? Quando você cria, por exemplo, um elemento aqui no ArchiCAD, ele normalmente, por padrão, ele já vem como existente. Então a gente já viu como fazer, construir e demolir, né, os filtros para mostrar isso. Hoje a gente vai trabalhar, de novo a gente vai relembrar essa questão, né, só criando de fato. Eu já mostrei mais ou menos como se configura algumas coisas que já existiam. Agora a gente vai criar alguns só como exercício mesmo, não que a gente vai usar todos, né, já que são muitos. E a gente vai também trabalhar a questão dos conjuntos de layers em função do que a gente quer mostrar, né? Ou seja, em função de elementos que a gente quer mostrar, por exemplo, como projeto de elétrica, por exemplo, né? No projeto de elétrica a gente vai querer mostrar a nossa arquitetura e os pontos de elétrica, não necessariamente se tem sofá, se tem cama, armário, seja lá o que for. E também com relação à fase de projeto, porque a gente pode ter, por exemplo, no estudo preliminar, algum estudo de layout, no anteprojeto a gente já começa a trabalhar um pouco a materialidade, e no executivo a gente parte para a parte final mesmo, né, que é o que guia a obra. Só relembrando, a gente está trabalhando aqui apenas a parte de fase de projeto, tá? Então vamos começar. Deixa eu só mostrar aqui, criando uma parede nova, seja ela qual for, né? Aqui, solta mesmo. Ela vem, nota aqui, ó. Essa é a simbologia. Quando a gente tem, deixa eu fechar aqui, essa configuração é mais de tamanho, espessura, se vai usar algum perfil e tal. Categorias e propriedades. Aqui a gente resolve, por exemplo, o que ela é, na verdade, esse elemento, né? Ela já veio como padrão com parede, de fato ela é parede. Mas aqui a gente pode especificar, se necessário for, quando não vem já como padrão, se é uma laje, se é uma janela, se é uma geometria de terreno, no caso, se é a topografia, se é uma escada, elemento de transporte, corrimão, enfim, tudo que está aqui nessa lista. Ok? A gente pode classificar se é parede externa, se é parede interna, se é um elemento estrutural ou não estrutural, se é exterior ou interior. E aqui a parte de renovação, que era o que a gente tinha visto, só visto, mas não configurado junto, que é a parte de construir e demolir. É nisso que se fala aqui de renovação. Só explicando que o português utilizado no ArchiCAD, mesmo na versão Brazilian, é o português de Portugal. Então você tem alguns termos aqui que a gente não está muito acostumado, mas que parando um pouquinho para pensar a gente entende o que é. Por exemplo, renovação. Renovação é mudança. Basicamente é o que a gente vai ter no nosso projeto, construir e demolir. A gente tem um existente, vai demolir uma parte, construir outra e a gente vai estar renovando aquilo ali. Layers, que a gente está acostumado por causa das plataformas CAD. Aqui eles chamam de vegetais, né? Pela técnica de desenho à mão, a gente vai sobrepondo folhas de papel vegetal para ver as etapas de projeto e compatibilizar informações. E então aqui nessa renovação a gente tem esse ícone aqui, indica que esse elemento é existente. Esse aqui que é demolir, né? Aquela maquininha de demolir, tipo um tratorzinho, e uma grua que indica o construir, ok? Bom, todos os filtros relevantes. A gente tem aqui, a gente coloca sempre para mostrar todos os filtros relevantes, porque esses aqui já existem, né? A gente já configurou que é existente, demolição, construir, demolir e planejado. Basta que aqui a gente escolha o nosso conjunto de layers e aqui abaixo, ó, construir e demolir, já está como construir e demolir. Se a gente já configurou, é só escolher, então a gente coloca aqui como todos os filtros relevantes e depois a gente só vem aqui e decide qual que a gente quer mostrar, ok? Esses outros aqui a gente não vai entrar em agora, é um pouco mais aprofundado e ele faz parte mais do nosso curso. Como o workshop é uma coisa mais rápida, então a gente vai para o que vocês podem usar, o que vocês podem bater o olho e já começar a trabalhar. Ok? Então, como é que eu faço aqui se eu já tenho essa existente e eu quero, por exemplo, demolir? Eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu aperto Alt C, capturo essa propriedade e transfiro para ela, ou eu venho aqui exatamente onde a gente tinha visto e simplesmente mudo. Demolir. Deixa eu colocar ela. Acho que ela está meio baixa aqui. Demolir.
ou... Só um segundo que ele deu uma travada aqui. Ou construir. Ele já estava como existente. Note que ele ficou vermelho aqui. Ok? Bom, é assim que a gente muda. Já tinha mostrado isso, é só relembrando. E agora a gente vai fazer de fato essa renovação. Lembrando, documentação, renovação. Aqui a gente já tem o que foi definido. Redefinir o estado de renovação é, por exemplo, se você pega um template de outra pessoa, você vai usar como base. Você cometeu algum erro aqui e você não lembra como você fez, e de repente você prefere, não, eu vou voltar ao que estava antes, que eu já entendi a lógica, cometi algum erro que eu não sei onde foi, mas eu entendi a lógica, então posso refazer. Você volta aqui e reconfigura, ok? Então a gente tem aqui, construir, demolir, planejado, tá? Como é que a gente cria aqui um novo? Eu vou criar, a gente vai usar só esses aqui, tá? Eu vou criar um só como exercício mesmo, só para a gente tentar aqui fazer isso. Então eu vou selecionar esse aqui, eu duplico, ok? Eu vou colocar chamado teste, apenas como exercício, ok? Bom, como é que eu posso fazer isso aqui agora? Se eu já tenho esse teste aqui, eu posso fazer várias coisas nele. Primeiro, eu posso renomear, eu posso duplicar aqui um do outro, como eu acabei de fazer com 6. Eu posso apagá-lo, eu posso importar, ou seja, importar para esse filtro as características de um outro filtro presente em um outro template, ok? E eu posso exportar esse mesmo filtro para que eu possa usar em outro arquivo. Se eu fiz aqui, está exatamente do jeito que eu quero, tá bom? Então, aqui a gente tem, só relembrando, existente, a gente mostra o existente, esconde, construir, demolir. Demolição, a gente mostra o existente, esconde o construir, mostra o demolir. Construção, a gente esconde o demolir, mostra o construir e o existente, construir e demolir, a gente mostra tudo. E o planejado, a gente esconde apenas o demolir, mostra construir e o existente. Qual a diferença entre mostrar e sobrepor, como está aqui? Note que aqui aparece o novo, mas ele aparece semelhante ao que estava no existente, ou seja, a parte final. Mas aqui em construir e demolir, ele aparece em vermelho. Ou seja, quando a gente sobrepõe, a gente basicamente está dizendo, não, eu quero que o demolir, por exemplo, apareça nas suas cores, nas suas características que a gente definiu. Então, é justamente para sobrepor a todos os outros. Ou seja, ele não vai obedecer a essa cor aqui, que está no existente, preto e cinza. Ele vai aparecer em amarelo. A mesma coisa para construir. Tá? Então, como é que a gente vai mostrar aqui? Eu vou esconder tudo aqui. Ok? E o existente está mostrando. Então, deu ok. Eu venho aqui em documentação, renovação de novo e vou mudar esse meu teste. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, regras de sobreposição gráfica. Só relembrando, quem já viu o começo aqui do workshop já deve estar lembrando como é que é. E aí, eu vou pegar aqui, agora definido em um, eu defino em todos os outros como é que ele vai aparecer, ok? Então eu pego o primeiro existente. Como é que vai ser o meu existente? Deixa eu só abrir um pouco aqui essa janela, para que vocês consigam ler tudo isso que está aqui. Bom, a gente tem aqui, primeiro o tipo de linha, que vai aparecer no existente. A gente escolhe a linha contínua. Depois a gente vai ter a linha, a caneta dessa linha, né? A gente já escolheu aqui no nosso conjunto de canetas, parede, arquitetura em corte. Okay. Depois qual vai ser a nossa textura, o tipo de perfil, se vai ser uma trama comum, se vai ser de superfície ou se vai ser de corte, trama de corte, no caso é o que vai aparecer aqui pra gente. A caneta do primeiro plano, então, ou seja, a caneta da achura aqui do material representado. E o fundo de trama, que no caso aqui vai ser branco, para que a achura apareça. Ok? E de superfície a gente vai usar para a parede a tinta branca. Bom, definido isso, então a gente volta aqui agora e vamos definir o do demolir. A gente faz a mesma coisa, construir e demolir, a gente tem aqui a mesma linha, né, contínua. E aqui, só relembrando também, a gente tem aqui nessas três linhas a mesma cor, só que com espessuras diferentes. Então você tem aqui demolir em corte,
demolir em vista, e aqui abaixo o demolir com trama de preenchimento. Deu uma travada aqui na língua. Com trama de preenchimento. E esse aqui é o fundo que a gente usa para que apareça a nossa achura. A mesma coisa para o demolir, né? Vista, corte e trama de preenchimento. Bom, isso aqui tudo a gente já escolheu, então eu já alterei agora aqui o meu... Já configurei, por assim dizer, a minha visualização de existente, construir e demolir. Ok. Então agora eu tenho que resolver aqui o que vai aparecer em cada uma dessas. Como está chamando teste, então a gente vai fazer vários testes aqui só para mostrar. Bom, eu quero que mostre sempre o existente, porque mesmo que vai demolir, alguma coisa do existente vai ficar. Se for o caso, né? Às vezes você bota tudo abaixo. Então eu quero, por exemplo, mostrar o demolir. E aí fica como se fosse o existente todo, né, antes da demolição. Eu quero, por exemplo, sobrepor o demolir. Então, ok. Então agora eu sei exatamente aqui só o que vai ser demolido. Às vezes, se você preferir, dependendo de com quem que você está lidando, você julga necessário e você deixa só o demolir mesmo para facilitar. Depois você vem mostrando o que é novo. Não é usual, mas às vezes acaba se fazendo isso, né? Eu posso mostrar também o construir, só que aqui vai ficar estranho porque você está mostrando como se fosse existente. Então é melhor sobrepor. E aí fica semelhante ao construir e demolir, que está aqui. Ok. Eu posso esconder também aqui e mostrar só o construir. E eu posso somente mostrar o construir, e aí seria igual ao planejado. Ok? Bom, é assim que a gente configura aqui a nossa renovação. Deixa eu apagar aqui agora o teste. Apagar, ok. E construir e demolir para a gente ver as nossas fases, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui o que está como existente, como está preto e cinza é o existente, correto? E o que está aqui em amarelo e vermelho é o que a gente vai fazer de modificação. Agora a gente vai trabalhar a configuração de conjunto de penas. De conjunto de penas não, perdão, de conjunto de layers. A gente já explicou resumidamente o conjunto de penas. Posso até dar uma revisada, deixa eu fazer aqui. É coisa rápida. Qual é a lógica do conjunto de penas? Aqui a gente tem, para cada uma dessas escalas, você vê que a organização não muda e as cores também não. O que isso quer dizer? O que vai mudar somente, por exemplo, essa célula aqui que eu escolhi, 0,5 não para 25. Não para 100 ela já muda para 0,1. Basicamente eu quero as mesmas penas com as mesmas cores, porém com espessuras diferentes para cada escala, ok? Então é só organizar isso aqui e a lógica é o seguinte, para cada coluna, por exemplo, essa coluna aqui está escrito pilares, ok? Então tudo isso aqui dessa coluna, exceto o roxo que está classificado como em desuso, que fica em aberto. Se você precisar de alguma outra cor nova, você pode criar uma célula, configurar uma delas para usar no seu projeto. Toda essa coluna aqui é só de pilares. Então você tem essa célula aqui, a caneta de pilares em vista, pilares em corte, e aqui abaixo, trama de preenchimento de pilares e o fundo da trama de preenchimento de pilares. A mesma lógica para cá. Você tem aqui, essa coluna é toda de viga. Essa daqui é toda de laje. Essa aqui é toda de parede e assim por diante, ok? Bom, então a gente vai trabalhar agora o nosso conjunto de layers. A gente pode acessar o conjunto de layers de duas formas. Opções, atributos do elemento, definições de layers ou simplesmente Ctrl L. Bom, o que são os nossos conjuntos de layers? A gente está muito acostumado a trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, eu quero uma parede em corte, eu coloco a minha cor e a espessura. Isso para quem veio da plataforma CAD. Eu quero a minha parede em vista, eu coloco a cor e a espessura. Ok? Isso aqui também não muda, mas isso não basta por si só. Porque você vai ter aqui todo o seu processo de trabalho no mesmo arquivo e apenas mudando o filtro para que você veja ele. Ok? Então o que a gente tem nessa coluna aqui? Nessa janela? A gente tem as nossas layers. Água, água fria, água quente. Água que no caso é tipo espelho d'água, tá? Água fria, água quente, anotações, cabeamento, e aí pela extensão a gente vê cabeamento de quê? De iluminação, cabeamento de instalação elétrica. Às vezes você separa quando necessário, depende do caso.
Cabeamento de telefonia e internet, caixa de gordura, caixa de passagem, isso é instalação hidrossanitária. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Carimbo, e aí é mais para a nossa parte de impressão. Coberturas de telhados, cortes, cotas, detalhe, eletrocalha, enfim, todas as leias que a gente julga necessário. E aí você pode organizar por ordem alfabética. Clicando aqui você faz com que ela fique de maneira crescente ou decrescente, ou você pode organizar de acordo com as extensões. Ok? Bom, e o que são então os conjuntos de layers? Basicamente, os conjuntos de layers. Para cada conjunto desse, eu vou escolher uma determinada quantidade de layers que vai aparecer. Pode ser todas, pode ser uma ou duas, pode ser algumas mais específicas. Por exemplo, estudo preliminar. Eu tenho aqui estudo preliminar. Água fria, eu não tenho por que mostrar agora a minha tubulação de água fria, tubulação de água quente, uma série de anotações que a gente usa mais para especificar alguma coisa, como por exemplo a indicação de qual tipo de piso numa determinada área, cabeamentos, caixa de gordura, nada disso precisa entrar aqui. Então, em função da etapa de projeto, eu estou mostrando aqui o que eu quero mostrar ou não, estou definindo aqui o que eu quero mostrar ou não. Isso é o que a gente chama em alguns outros programas da plataforma bem como filtros. Na verdade, aqui a gente simplesmente define o nosso conjunto, o que a gente quer mostrar de acordo com o nosso conjunto. Aqui também, anteprojeto e projeto executivo. Esses quatro, aliás, né, do 1 ao 4, é em função de etapas de projeto. A partir do 5, você já tem, por exemplo, o que você quer mostrar. Ou seja, você já fez o levantamento, você já passou para o computador, você já fez o seu estudo preliminar, você já fez o seu anteprojeto. Aí, no projeto executivo, você vai mostrar tudo, basicamente. Na estrutura, então, você quer uma planta única exclusivamente de estrutura. Isso quando for necessário. Aqui abaixo, você vai querer uma planta única exclusivamente com itens de elétrica. Aqui com itens de hidráulica, telefone e internet, que às vezes a gente junta com a elétrica, né, para compatibilizar. Um projeto, a parte só de paisagismo, iluminação, a parte de plotagem, construir e demolir. Aqui você pode escolher, por exemplo, construir e demolir para que não apareçam móveis, para que não apareçam denominação das áreas, para que não apareçam uma série de coisas. É só você escolher. Às vezes o filtro só aqui não basta. Aqui abaixo você escolhe o que vai aparecer ou não. Planta de cobertura, aprovação e legalização, instalações de ar-condicionado. Enfim, você pode criar o conjunto de leis que você quiser, vai depender muito do seu caso. O que a gente vai ensinar aqui vocês? Como a gente não tem como prever todos os casos, até porque existem vários nichos, tem gente que trabalha, por exemplo, com interiores comercial e tem gente que trabalha mais com interiores residencial. Isso para simplificar ao máximo, né, a explicação aqui. Então você tem uma série de possibilidades e que o importante é você entender como é que você pode adequar esse template ao seu caso, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas layers novas, né, aqui, e a gente vai criar alguns conjuntos de layers, ou pelo menos um conjunto só, já que é bem simples você entendendo a lógica que você consegue fazer. Então vejamos aqui, eu vou escolher uma extensão. Vou ver alguma coisa que eu sinta falta de repente. Por exemplo, paisagismo. Deixa eu ver. Mobiliário paisagismo, vegetação projetada existente, pavimentação externa. Deixa eu ver aqui. O que eu vou criar? Não, pera. Aqui, carimbo, plotagem. Tá aqui com o mobiliário paisagismo, eu vou criar uma cópia como se fosse, sei lá, um parquinho, tá? Do paisagismo. Vamos só colocar essa hipótese aqui. Como é que eu faço aqui? Esse é o mesmo mecanismo para todas as layers, tá? Qualquer um que você vai criar. Essa numeração aqui é para você identificar de acordo com... Você pode numerar de acordo com a ordem que você queira as suas layers, tá? Então a gente vai criar aqui um novo.
E a gente vai chamar brinquedos paisagismo, tá? Ok. Uma vez que eu tenha criado a minha lei, note que ele não tem extensão. Então agora é que eu vou definir qual é a minha extensão. Deixa eu ver como é que eu abreviei aqui. Paisagismo. Ok. E aí eu posso só pedir para reorganizar em função da extensão. Cadê? Paisagismo, brinquedos, paisagismo. Tá aqui. Ok? Então, quando eu criei a minha layer, então agora criei todas as minhas layers. O que eu faço? Eu venho aqui no meu conjunto, escolho qualquer um deles e vou decidir o que aparece neles, tá? Para cada um. Eu vou criar aqui, já tenho aqui de paisagismo, tá. Eu tenho aqui de paisagismo. Essa layer é uma layer nova. Consequentemente, ela não, a princípio não está aparecendo. Então eu tenho que dizer para ele que eu quero que ela apareça aqui. E aí eu atualizo. Sempre, nunca mude aqui ou aqui e clique em OK. Sempre você vai clicar em atualizar, ok? Porque você já vai dizer, não, agora esse conjunto de layers funciona dessa forma e essas layers foram incluídas ou apagadas desse conjunto de layers. Você tem que falar isso para o seu programa. E você fala simplesmente clicando em atualizar, ok? Eu vou fazer aqui... Vejamos, vou fazer um conjunto teste de novo. Vamos sempre usar essa lógica. A gente vai sempre fazer um conjunto teste e trabalhar em cima dele. Pronto, criei meu conjunto teste. Então, como a gente criou uma layer nova como exercício somente da área de paisagismo, então a gente vai trabalhar como se isso aqui fosse uma planta de paisagismo, semelhante a essa, tá? Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Bom, a gente vai selecionar... A gente começa aqui sempre da parte de cima. Bom, eu vou querer que coberturas e telhados apareçam no meu paisagismo? Sim. Tá? Divisórias? Não necessariamente. Né? Divisória é uma coisa mais interna. Então, pode ser que apareça quando você está com a planta, você quer comunicar, você quer mostrar, por exemplo, qual é a avisada que, de repente, uma sala que tem... definida por suas divisórias tem uma determinada vista para a parte do paisagismo. Ok, você pode mostrar. Aqui a gente vai apagar só em termos de exercício, só para mostrar como é que é. Note que, uma vez que eu mudei aqui, coloquei para que ela não apareça, o botão atualizar já ficou ativo. Então, atualizei. O que ele quer dizer agora? Beleza, está atualizado, não tem mais nenhuma mudança para a gente ver se vai atualizar ou não. Então eu vou continuar aqui. Equipamento fixo, precisa? Nem sempre. Né? Por exemplo, eu não tenho que mostrar... não sei, a pia da minha cozinha. Eu estou trabalhando paisagismo. Se você quiser limpar isso para que não confunda muito, não deixe muita informação no desenho, você pode simplesmente apagar uma série de coisas e deixar só as paredes ali, aquela coisa mais limpa. Note, eu mudei aqui e aqui o botão já está disponível de novo. Então vamos lá. Guarda-corpo, quero que mostre? Sim. Janela também. Mobiliário? Não. Mobiliário fixo? Também não. Muro, sim. Paginação de parede, não preciso disso agora. Paginação de piso, também não preciso, vai ficar muita informação. Parede em drywall, digamos que eu não queira. Não, melhor, vou deixar. Parede interna e externa, vamos manter. Portas também. Terrenos, terreno eu quero que mantenha. Veículos. Você pode deixar para mostrar mais ou menos que a parte que você destinou ali para a garagem funciona. Então vamos colocar como se a gente quisesse que ele aparecesse. Né? Fundações, não precisa. Laje sim, pilar, viga sim, cabeamento não, tubulações também não, água fria não, água quente a gente também não precisa, escoamento de águas pluviais, não precisamos disso agora também, reservatórios também não, caixa de gordura não, caixa de passagem também não, ralos, tubulações, água, lembra que aqui é água de paisagismo, não é água fria, não é água quente, então sim a gente mantém, brinquedos paisagismo a gente mantém. Então vamos agora clicar aqui em atualizar. Ok, e a gente continua. Tudo que é de paisagismo a gente vai querer, já que a gente está fazendo algo pensando mais na questão do paisagismo. Mobiliário, paisagismo, eu quero? Com certeza eu quero. Aqui é mais a questão de plotagem. Por mais que não vá aparecer agora, porque essas leis a gente cria para trabalhar quando estiver trabalhando a questão da impressão. Isso em outra janela. Mas só para a gente
deixar aqui, claro, a gente não vai querer, tá? Margens e portes e tal. Cota a gente vai querer, precisa se denominar algumas distâncias. Nome dos ambientes, a princípio não. Pode ser até que depois você tenha que criar alguma para colocar no seu paisagismo, né? Mas a princípio aqui não. Não vamos colocar cortes, detalhes detalhes a gente pode manter. Fachadas, não. Grelhas, não. Linha de interrupção, não. Níveis eu vou querer. Notas, sim, a gente pode fazer alguma observação em função, de repente indicando que uma massa arbórea ali a gente pode mostrar, essa daqui é a espécie tal, ok? Cabeamentos de telefone e internet não, e pontos de iluminação também não. Então mudei, eu clico em atualizar e ok, tá? E aí eu vou escolher aqui, por exemplo, agora eu vou mostrar qual é as diferenças, né? A gente tem aqui levantamento, estudo preliminar. Aqui a gente, como não entrou mais na questão de instalação, não vai ter tanta mudança agora nesse de etapa aqui. A parte de estrutura, aí sim, começaria a aparecer só pilares e vigas e lajes, instalações elétricas, se tivesse aqui já apareceria. Deixa eu colocar aqui como planejado, que fica melhor. Instalações hidráulicas. Você vê que não está mudando porque a gente realmente não entrou muito nesse mérito das instalações ainda. Aqui a gente tem a nossa parte de plotagem, não vai entrar aqui. Okay? E você vai, conforme você for trabalhando, o que você colocar de elétrica aqui vai aparecer. Só você escolher que apareça no seu conjunto de ar-condicionado. E por último, o nosso conjunto teste. Bom, vamos voltar aqui para o estudo preliminar e deixar o nosso filtro como construir e demolir. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Ctrl L. E a gente vai apagar esse conjunto que ele já cumpriu sua finalidade. É só selecionar e apagar. Ok. Quando você apaga, ele diz que é pessoal, ou seja, ele não define sozinho se você vai para qualquer um desses aqui. Você que tem que vir e clicar, ok? Bom, é isso. Essa é a etapa onde a gente trabalha mais a questão das formas de visualização, e a gente vai agora continuar agora na parte de fase de projeto, ok? Até a próxima etapa.